Pronto? Amém. Miqueias 6, de 6 a 8. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Amém? Só reforçando o versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Irmãos, nós estamos começando um novo ano e às vezes a gente coloca no coração o propósito de fazer muitas coisas para o Senhor, de trabalhar muito, de se envolver muito. Não que não deva acontecer, temos sim que envolver, fazer a obra do Senhor, mas às vezes nós esquecemos ou deixamos de fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, aquilo que realmente é importante para o Senhor. Ser fiel, obedecer, ser temente a Deus, nos humilharmos diante da presença do Senhor, ter misericórdia com o outro, suportar a fraqueza, aceitar o outro como é, evitar a mentira, evitar a falsidade. Tanta coisa que o Senhor, às vezes nós nos propomos a fazer e aquilo que Deus realmente quer que nós façamos, a gente não cumpre. Que o Senhor nos abençoe, que o estudo da palavra dEle, através da escola dominical, através de todos os momentos que nós buscamos conhecer a palavra do Senhor, que Deus nos ensine cada dia, que o Espírito Santo nos quebrante, para que a gente faça realmente aquilo que é importante para o Senhor, que a gente busque aquilo que realmente é importante. Como disse Jesus para Marta, aquilo que Maria escolheu, aquilo não lhe será tirado. Então, quando nós fazemos o que é certo, o que deve ser feito com o Senhor, é isso que Deus vai valorizar, é isso que é importante para o Senhor. Vamos orar, vamos agradecer por esse ano que nós estamos começando e que o nosso propósito no coração seja cada vez mais servir ao Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Santo Deus, nós te adoramos, ó Pai, te exaltamos, pois o Senhor é bom. O Senhor, ó Deus, desde a antiguidade, desde antes de todas as coisas, ó Pai, Tu tinhas já o Teu plano estabelecido, Deus, o Teu propósito. Já havia, ó Deus, nos escolhido, Senhor Deus, e nos separado para Te servir. Muito obrigada, meu Deus, porque esse dia, esse momento que nós estamos vivendo aqui, já era conhecido do Senhor. Tu já sabias, ó Deus, Tu já estavas aqui, Tu já estás no amanhã, Tu estás no futuro, ó Deus, Tu sabes todas as coisas. Muito obrigada, pois, sendo um Deus tão grande, tão maravilhoso, o Senhor escolheu, ó Deus, a cada um de nós, Senhor, que não éramos dignos, ó Pai, e nos chamastes, ó Deus, para conhecer, para desfrutar da presença do Senhor e do privilégio, ó Deus, da eternidade contigo, Senhor. Deus, muito obrigada. Senhor, como temos para te agradecer, Deus, como o Senhor é bom. Eu quero, ó Deus, colocar nas Tuas mãos esse ano que se inicia, o propósito, Senhor, no nosso coração, que seja, ó Deus, não fazer a nossa vontade e não fazer coisas, ó Deus, para o Senhor de forma desmedida, descontrolada, mas termos uma vida santa, uma vida justa, uma vida temente, ó Deus, diante do Senhor, buscando a Tua vontade em tudo na nossa vida. Ó Deus, que o nosso serviço, que a nossa disposição, ó Deus, de fazer a Tua obra, seja em função do propósito do nosso coração de Te adorar, Deus. Que não venhamos a fazer por fazer durante esse ano que se inicia, mas que façamos, Senhor, como consequência da nossa fé e do nosso amor, da nossa gratidão pelo Deus maravilhoso que Tu és e por tudo que o Senhor
tem feito, ó Deus, na nossa vida. Abençoa esta manhã, abençoa o estudo da lição, cada professor, ó Deus, cada família que se encontra aqui, aqueles que não vieram, ó Deus, por viagem, por enfermidade, ó Deus, ou às vezes, ó Deus, até por desânimo. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a cada um, ó Pai. Fale ao coração de cada um, Deus. Nós dependemos do Senhor, entregamos, Senhor, cada professor em Tuas mãos, entregamos esta igreja, a Tua igreja espalhada sobre a face da terra, nas mãos do Senhor, para que Tu cumpras em nós o Teu plano, o Teu propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado e reconheçam que só o Senhor é Deus. Muito obrigada, Deus, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Graça e paz. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar. Na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Senti meu pecado vivi sobre minha espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos
Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Então, nós vamos começar nesse trimestre um estudo sobre eclesiologia. Eclésia, no grego, quer dizer igreja, e logia é um estudo ou um tratado, né? Nesse caso aqui também doutrina. E por que estudar a doutrina ou o estudo sobre a igreja? É um estudo sistemático sobre a igreja. O que é um estudo sistemático? Estudo sistemático faz parte da teologia sistemática, nesse caso, e a gente pega um tema grande da Bíblia e estuda de Gênesis a Apocalipse. Então, nós vamos estudar o nascimento da igreja, vamos estudar tudo aquilo que envolveu a questão da igreja em toda a Bíblia. É claro que a maior parte está no Novo Testamento, mas já havia profecias a respeito desse novo povo que surge, chamado igreja. A palavra igreja quer dizer reunião, quer dizer congregação, e Deus apontava então para uma grande congregação que congregaria judeus e não judeus. Então, para o judeu, o mundo é dividido em dois povos, o judeu e o não judeu. Judeu é aquela pessoa santificada em Abraão, eles acham assim, e têm o maior orgulho de serem filhos de Abraão, os que são religiosos, porque hoje tem muitos ateus entre os judeus. E a Bíblia vem seguindo esse esquema no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento surge um novo povo, que é o povo de Deus, desta dispensação, desse período novo de tempo, do tempo da graça, do tempo do Espírito, do tempo da igreja, que é um povo que vai surgir primeiro dentre os judeus e depois vai se expandir, especialmente com Paulo, para todas as nações. Mas as profecias também no Antigo Testamento já diria que os gentios, que são os não-judeus, que somos nós, esperariam nele, em Jesus Cristo. Então, as nações esperariam nele, que ele viria para salvar as nações. E houve toda aquela confusão que nós sabemos que houve, de compreensão, matança, morte, inclusive a morte do próprio Cristo, depois a morte de Paulo, a morte de Pedro, e nessa confusão, e por trás daquela de Nero e dos romanos, sempre havia um maioral entre os judeus, conversando com as autoridades para acabar com a igreja, para que a igreja fosse destruída. Por isso que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e Paulo vai dizer que aqueles obreiros não eram filhos de Deus, nem sequer filhos de Abraão espiritualmente, mas a sinagoga de Satanás. A reunião dos judeus era chamada de sinagoga, e a reunião dos cristãos era chamada de igreja, e isso permaneceu até o ano 70, especialmente quando os judeus tiveram, já profetizado por Jesus, aquele grande tombo, a grande destruição foi de Israel, no ano 70, quando os romanos, cansados deles, entraram lá e destruíram tudo, e destruíram inclusive o templo, único lugar onde poderia se oferecer os sacrifícios, e eles ficaram até hoje sem templo, sem sacerdócio e sem sacrifício. E mesmo assim, eles continuam resistindo a aceitar a Jesus. Outros, como os apóstolos, aceitaram. Então, surgiu a igreja de dentro do judaísmo surge a igreja, conforme a promessa de Jesus. Mas é interessante a gente voltar e ver o que nós chamamos na Bíblia de dispensações. Então, são 8 dispensações. Em Romanos capítulo 5, depois você leia com atenção, nós vamos ver 5 dessas dispensações. Então, lá vai falar de Adão, da queda. Então, você tinha uma dispensação da inocência. O que é? A palavra dispensação não existe na Bíblia, como missão também não existe, missionário não existe.
mas é uma forma didática de nós compreendermos. Um período de tempo em que Deus trata do homem, com o homem, de uma maneira especial. Quando estávamos, porque estávamos no Éden, então Deus tratava conosco de uma forma. Todo dia, à tardinha, Deus vinha nos visitar, ou seja, vinha visitar o nosso pai, Adão e Eva, né, e quem mais estivesse com ele ali, os filhos. A gente não tem uma cronologia assim exata, a impressão que nós temos é que só os dois foram expulsos ali, e não tinham filhos ainda, mas a ordem para ter filho foi dada antes, então eles já tinham, assim que Deus deu o homem e a mulher, ele levou esse homem a ter relação sexual com essa mulher, né? Realizou ali o primeiro casamento, e eles puderam ficar livres. Tem gente pensando até hoje que o pecado original é sexo. Tem gente até hoje tirando a Bíblia de cima do criado e colocando na gaveta na hora de fazer sexo, né? Quando é católico, esconde o santo, joga a toalha em cima do santo, porque a pessoa pensa que o sexo é pecaminoso. Mas não, antes da queda, o homem já estava abençoado por Deus para ter as suas relações sexuais, dentro do casamento. Fora do casamento está amaldiçoado, por Deus, não é por mim não. Então, esse período, Deus tinha comunhão direta com o homem. E é um ponto comum entre nós, teólogos, que Deus prova as suas criaturas. Então, Deus iria provar esse homem ali no Éden. E ele veio a provar, esse homem caiu diante da tentação e ele foi expulso do jardim do Éden. Aí começa uma outra dispensação. Deus já não vai encontrar com esse homem todo dia, mais à tardinha. Esse homem que era apenas jardineiro e comia as frutas do jardim, agora ele vai ter que matar bicho para comer. Esse homem agora vai ter que plantar, ele vai ter que ter calos, vai ter que ter trabalhos. A mulher que podia ter filho de uma maneira bem natural, ela agora vai ter filhos com dor. Então começa uma outra forma de tratamento, e nós chamamos essa dispensação de dispensação da consciência. E essa dispensação da consciência, ela os homens vão se multiplicando e começam a fazer cada um o que quer, e etc. E aí ele já começa a adulterar também com muitas mulheres, a olhar para as mulheres, ver que as mulheres são bonitas, e eles então começam a ter muitas mulheres, e eles chegam a um grau de pecaminosidade que Deus vai trazer Noé com a sua arca para salvar 8 pessoas, e acaba-se a dispensação da consciência e começa a dispensação patriarcal ou do governo humano. Essa dispensação começa em Noé e vem até Moisés. Em Moisés, Deus agora já começa um plano maior, que começa em Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, aquele período no Egito, e aí vem o que nós chamamos de lei. Então, nós vamos dizer que até o Monte Sinai, o povo não tinha uma lei escrita. Até o Monte Sinai, o povo não tinha uma lei escrita. Veja que a dispensação do governo humano, então, que vem de Noé, que foi o primeiro patriarca, até Moisés, que é o último, e vai ser pai de todos os judeus, e vai escrever uma lei. Então, a lei estava na consciência deles, a lei estava na fidelidade, né, especialmente depois de Abraão, na mente de cada um, né, mas desde Abel já se havia aquela consciência de servir a Deus ou de não servir a Deus. Então, nós vimos aí 4 dispensações. Eu vou falar e na segunda vez vocês falam comigo. Inocência. Vocês conseguem falar sozinhos, né? Consciência. Governo humano. Lei. Aí do Sinai para cá nós já conhecemos.
Se quisermos conhecer as outras, é só ler Gênesis, né? O livro de Levítico, Números, Êxodo, já vai falar da dispensação da lei. Todos os reis estão na dispensação da lei. Então, havia uma lei, obedece e viverá. Essa era a lei, era para obedecer, para ter vida. E pronto. Em alguns casos, a pessoa, se não obedecer, seria apedrejada. É uma lei que, para nós, hoje é muito rígida, mas que naquela época foi um grande avanço. Aquela lei continha também coisas a respeito de saúde, de alimentação e etc., extremamente necessária para um povo enorme que estava caminhando no deserto, andando pelo deserto, parando um pouco em cada lugar, em busca da terra prometida, né? O grande evento dessa dispensação é o êxodo, é a saída do Egito. E passaram-se, então, muitos anos, de Moisés a Jesus Cristo, cerca de 1.500 anos, a dispensação da lei. E aí você vai ter o envio do Messias, prometido desde Moisés. Aliás, desde a queda, conforme o ensino de Moisés, que Deus disse que ele enviaria, que o filho, a semente da mulher, pisaria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15. Por que da mulher, e não do homem? Porque Jesus nasceu somente de mulher. E pisaria a cabeça da serpente, porque ele iria desfazer o que tinha feito o diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E nesse novo plano, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho aos judeus. É assim? Não. A todas as nações. Aí muda tudo, porque o judeu era muito exclusivista. Alguma pessoa ou outra, eles evangelizavam, né? Do modo deles, para levá-los para a lei. Mas Jesus chegou a dizer para eles, a situação estava tão grave, que ele falou assim: vocês atravessam a terra e o mar para fazer um novo convertido, e tendo feito, o faz filho do diabo 2 vezes pior que vocês. Então a coisa estava, como diz aí o populacho, né? Estava preta. Estava difícil a situação do judeu. Então sempre é assim. O esmurecimento, o enfraquecimento, o esmaecimento de uma dispensação vai dar lugar à renovação de uma nova dispensação. Então, nós estamos na dispensação da igreja, a dispensação do Cristo, a dispensação do Espírito Santo. E ela começa exatamente com a morte do último profeta, João Batista. Alguns colocam ali perto, alguns dizem que foi no dia de Pentecoste, mas Jesus mesmo diz, e é bom a gente citar o que a Bíblia diz: a lei e os profetas duraram até João. Então, pronto. Morreu João, morreu a lei, morreram os profetas, e agora surge um novo povo que já não faz separação entre judeu, não judeu, grego, nem homem, nem mulher, nem raça, nem cor, nem diferença nenhuma nas palavras do apóstolo Paulo. Então, agora já não há mais diferença. Todos podem ser cheios do Espírito Santo, todos podem ser sacerdotes e sacerdotisas, todos podem ser obreiros de Deus, basta querer. Antigamente, na dispensação passada, que é a da lei, imediatamente antes da igreja, somente pessoas da tribo de Levi podiam ser obreiros de Deus, na casa de Deus. Eram 12 tribos e foram escolhidos da tribo de Levi. Mas, conforme a palavra que Pedro diz a respeito dessa dispensação, de Joel 2,18, 2,28, me parece, ele disse: e será que nos últimos dias
derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Diga, toda a carne. Você é de carne? Então seja cheio do Espírito Santo. Aí nós entramos, então, na doutrina da igreja, né? Tem uma matéria que chama História de Israel. Aí estuda Israel. Tem a história do pecado, né? Que é a doutrina do pecado, vai estudar o pecado em toda a Bíblia. Aqui nós vamos estudar esse novo povo que somos nós, por acaso, que somos nós. Uma igreja que não separa mais entre filho de Abraão segundo a carne, nem aquele que não é filho de Abraão. Somos todos filhos de Abraão, espiritualmente, através de um descendente de Abraão chamado Jesus Cristo. Este é o verdadeiro filho de Abraão. A igreja é a comunidade de todos os cristãos, de todos os tempos. Cristão, no grego, cristinho, a palavra é dita cristão, mas a melhor palavra, a melhor tradução é cristiano. O espanhol faz isso, né? Porque as terminações aqui são diferentes. Então, cristiano, mas na verdade no original quer dizer cristinho. Os crentes pareciam tanto com Cristo no seu modo de agir, no seu modo de viver, que eles foram chamados em Antioquia pela primeira vez pequenos cristos ou cristinhos. Na nossa língua, cristinhos. Pequenos cristos é até melhor, como se fala no inglês, né? Short Christ. Então, seriam pequenos, short, né? Short Christ. Pequeno Cristo. A igreja é a comunidade de todos os cristãos, de todos os tempos. Todos os cristãos, então, começa em Cristo. Começa em Cristo. Antes de Jesus, não existe igreja. Embora alguns queiram colocar os profetas também, e aquelas pessoas do Antigo Testamento. Não. Ali existe um modo que Deus trabalhava com eles através de símbolos, de sangue de cordeiros, de bois, de ovelhas, que tudo apontava para o sangue de Cristo em forma de simbologia, de tipos. Então, Deus tem um modo de tratar com essas pessoas que até não conheciam o ensino, o evangelho, que é a boa nova que Jesus trouxe para nós. E ele mesmo era essa boa nova, que é o Filho de Deus encarnado para nos dar a salvação. E ele, então, vai edificar a igreja. Ele disse assim, tu és pedra, aliás, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ele edifica a igreja. E ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus é o fundador da igreja e ele é a pedra angular, a pedra de esquina, que é também pedra de tropeço e pedra de escândalo para aqueles judeus que não o aceitaram e para todas as pessoas que não o aceitam. Mas ele é a pedra de esquina. O que é a pedra de esquina? A pedra de esquina, quando se ia fazer antigamente uma construção, a engenharia antiga, na época de Jesus e antes, eles pegavam uma pedra, colocavam o esquadro nela, uma pedra grande, e ia acertando aquela pedra até ela ficar com 90 graus certinho. E punha aquela pedra na principal esquina, principal canto da construção. E a partir daquela pedra se esticavam as linhas e construíam. Então era a pedra principal, era a pedra de esquina. Sem aquela pedra não era possível construir nada. E Jesus é chamado de pedra de esquina, de pedra angular, de pedra fundamental. Então ele é essa pedra da construção da igreja. E não Pedro, coitado de Pedro, né? Como muitas pessoas pensam que podia ser. Então, é uma comunidade de pessoas
né, de cristãos de todos os tempos. Isso aqui é uma ótima definição de igreja. Pessoa totalmente identificada com Cristo. Eu pensei que só a partir de Antioquia se tinha citado que Pedro, por exemplo, não tinha falado na palavra cristão, mas Pedro também usa essa palavra cristão. Deve ser por isso que a cristandade usa muito. Tem a palavra discípulo. Pedro, naquela palavra que ele diz assim, é melhor que vocês padeçam como cristão. E aí você vai no grego, a palavra é cristiano. Então, já usa essa palavra mesmo, o próprio apóstolo vai usar essa palavra. Não é apenas as pessoas de fora que chamavam os crentes de cristão. O próprio Pedro, apóstolo Pedro, se refere a nós como cristão. Então, termos originais. No Antigo Testamento, a palavra no hebraico era carral, que significa assembleia. Então, no Salmo 22, 22, abra aí, por favor. Alguém pode ler. Quem abriu pode ler. Está vendo? Então, congregação. Notem que a igreja vem, então, da palavra carral e não da palavra sinagoga. A palavra original, quando um judeu que falava aramaico ou hebraico se referia à igreja, na língua dele, ele falava carral, e não sinagoga, que é a outra palavra para congregação usada pelos judeus. Pelos judeus. E, às vezes, a gente pensa uma coisa e fala outra. Quando eu pensar uma coisa e falar outra, vocês podem me interromper e dizer, você falou isso aí. No domingo passado, o pessoal, você falou Atos 15, não é? Aí disse que eu falei Atos 20, e misturei Hebreus 15, e, na verdade, é Hebreus 12. E Atos 15, né? Então, pode, que às vezes você está pensando já na frente o que você vai falar e cita e esquece essa parte aí, já vai falando assim, no automático. Que também é assembleia ou congregação, está vendo? Então, essa palavra carral, como já falava o judeu, foi traduzida por eclésia, no grego, e em Efésios 2,14, nós vamos ver. Leia esse versículo, eu vou citar outro depois desse, por favor. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2,14. Em outro lugar, Paulo vai dizer assim, olha, procedei de um modo que não deis escândalo. Escândalo é tropeço, que não cause tropeço, nem a judeu, nem a gentio e nem a igreja de Deus. Aí separa os três povos. No Antigo Testamento eram dois povos. Você tinha o judeu e o não judeu. Judeu, gentio. Judeu, nações. No Novo Testamento você tem judeu, gentio e igreja de Deus, que é o povo novo que surge através de Jesus. Então, os propósitos desta igreja, então. Falando de fundamento da igreja, de fundação da igreja, mais adiante nós vamos até citar. Mas quando é que começa realmente a igreja? Quando Jesus escolhe aqueles 12 homens. Você tinha uma multidão, e Jesus falava como um profeta comum,
E, de repente, ele escolhe 12 apóstolos, 12 obreiros que seriam treinados, e coloca entre eles um tesoureiro, que é Judas Iscariotes, que vai ser o tesoureiro. E essas pessoas começam a se reunir para orar juntos, para cantar, eles começam a se reunir para receber a edificação. Aí você tem o estabelecimento da primeira igreja, quando Jesus escolhe aqueles 12 homens que estariam com ele, né, por um tempo maior. Então, a igreja tem o propósito de edificar a si própria. Abra para nós, pode um irmão abre em Colossenses 1, 28, outro em Efésios 4, 12 e 13, e outro em Colossenses 1, 28 já foi. Efésios 4, 12 e 13. Está repetindo aqui. A gente revisa, mas sempre fica alguma coisinha. Ensinamos em toda sabedoria para apresentarmos esses homens perfeitos em Jesus Cristo. Você leu Colossenses? Leia para nós em Provérbios 4, 12 e 13. Quem vai ler aí? Levanta a mão quem vai ler. Efésios. Espera aí, Terezinha. Deixa eu colocar o microfone aqui, que aí todo mundo escuta, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medição da estatura completa de Cristo. Viu? Hoje é só para ler, não é para contar a benção, não, viu? Então, irmãos, o que estamos fazendo aqui hoje de manhã? Nós estamos trabalhando na edificação, nesse propósito aqui. Você ganha a pessoa vem como uma pedra bruta. Uma pedra bruta. Com uma centelha de fé. E Jesus, a grandeza do Espírito Santo, é entrar naquela pedra bruta. Uma pessoa que está lá no prostíbulo agora e que diz assim, hoje eu vou à igreja porque eu vou sair dessa vida. Por algum motivo, alguém visitou, porque a mãe está orando, ou porque a pessoa caiu em si, o Espírito Santo entrou na vida daquela pessoa lá aonde ela está. Isso é a grandeza do Evangelho. Paulo diz assim, quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, nos vivificou. Alguns de vocês talvez não tenham experimentado isso, tenham nascido na igreja. Eu não nasci na igreja. Eu estava numa situação, aos 15 anos de idade, de comprar uma prostituta por R$5 ou de ir para a igreja. E era fácil para mim fazer uma coisa ou outra. Eu estava livre. E o Espírito Santo entrou em meu coração. E eu deixei de comprar uma prostituta por R$5 e fui para a igreja. Olha que coisa interessante. E fui para a igreja. Na favela. No meio da favela. Eu era rimo, eu tinha dinheiro. Eu podia escolher uma coisa ou outra. Claro que Deus trabalhou, como eu disse, trabalhou através da guarda mirim, através do exemplo da minha mãe, das minhas tias. Mas você tem que fazer uma opção. Você tem que procurar um lugar. Né? Eu fui para a igreja, onde é o Banco do Brasil hoje, uma igreja que parecia muito com o barraco que eu morava. Ela era tampada só a metade, chovia, a outra metade chovia dentro. Não era rebocada e não tinha janela. Então, aquela igreja estava parecendo comigo. A igreja era de tábua de construção civil. Eu cheguei, não tinha microfone. A irmã Terezinha Lamego cantava como um pássaro, sem microfone.
e uma outra irmã cantava. Eu gostava de ouvir, eu era músico, elas cantavam muito afinadinho, eu ia para lá para ouvi-las cantando. Antes eu tinha visitado um trabalho de expulsar demônio lá e de curar enfermo, que eu não voltei lá mais. Mas, posteriormente, por algum motivo, eu voltei depois, e aí Deus fez um trabalho que até hoje eu não entendo por que eu voltei lá naquela igreja, assim, né? Por que eu deixei aquela vida que parecia ser tão próspera no pecado, né? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Eu sempre tive temor de Deus, então isso me ajudou bastante. Mas, quando nós vimos, então, como essa pedra bruta, nós precisamos de ser edificados. Você tem que se deixar edificar. O varão perfeito é uma pessoa que tem todos os frutos, ou todos os gomos do fruto do Espírito. E não é coisa fácil. Mas Deus deixa um desafio para nós a cada dia, né? Eu tenho certeza absoluta que eu não tenho todos os gomos do fruto do Espírito, mas é uma edificação, é um trabalho. Quanto mais você adquire, são coisas contra as quais não há lei, como diz o apóstolo Paulo. Logo depois que ele cita o fruto do Espírito, ele diz, contra essas coisas não há lei. Quer dizer, ninguém vai te prender por causa disso, ninguém vai te repreender porque você tem o fruto do Espírito, a menos que seja o diabo. Aí a pessoa vai ser enviada pelo diabo para lutar contra a igreja, e vai lutar contra você. Mas essa edificação, né, que é o conhecimento, que é o dom espiritual, que é o dom de misericórdia, que é de socorrer, né? A irmã Mônica citou aqui, que o que é mais que o Senhor teu Deus quer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente para com o Senhor teu Deus. Quer dizer, temor de Deus, adoração, amar o outro e tornar isso em atos e viver uma vida justa. E isso é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, porque tem coisas, circunstâncias que, tanto prazerosas como desprazerosas, que te puxam como um imã, que te atraem, que te puxa para fora da igreja e para dentro delas. E aí você precisa se esforçar para ser a varoa perfeita, ou a menina perfeita, a menina dos olhos do Senhor, a moça perfeita, a mulher perfeita, para ser o homem perfeito, o varão perfeito, o jovem perfeito. E o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar o sorriso de Deus, e a alegria de Deus é a nossa força. Aleluia! Não é assim? A alegria do Senhor é a nossa força. Você quer dar tristeza ao Senhor ou você quer dar alegria ao Senhor? É só para isso, porque o Pai me ama e eu amo o Pai. Ah, mas o que vale isso aqui se eu estou com uma mulher novinha, agora que eu larguei a minha de 50 e arrumei uma de 30? Não é? Aí eu quero falar assim, ó, a diferença da cintura delas é a outra tem o dobro da cintura. E o que você vai fazer com a cintura no céu? De que forma que você pode agradar a Deus com a cintura de 60? Se é de 120, está orando a Deus, não é não? Está buscando a Deus e é uma mulher fiel. Não é verdade, irmão? A Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor é que será louvada, não é a da cintura fina, que tem 1,70 m, que tem 30 anos. Mas tem muita gente trocando, saindo da igreja, trocando, obreiro, trocando, o céu, essa mulher é o céu, é o céu, a mulher é o céu. Então você vai para lá, para o céu dela, né? A hora que morrer, vai para o céu dessa mulher. Aí, Senhor, eu estou chegando aqui no céu. Falou, não, você falou que ela era o céu, pode ir, é por ali, ó. Aliás, é para cá, é para a esquerda, né? Edificar. Edificar é crescer na bondade,
E aí a Bíblia ajuda. A pessoa fala, mas Deus não fala comigo. Pois Deus fala comigo todo dia de manhã. Ele está falando meia hora, 1 hora comigo, todo dia de manhã. Porque eu sento na cama e leio 5 capítulos da Bíblia, 10 capítulos da Bíblia. Tudo é a voz de Deus falando comigo. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Na maior revelação de todos os tempos. Aí eu quero a revelação pequena. De que vai acontecer amanhã ou depois. Então, tudo bem. Então, saiba que você está querendo uma revelação menor. Porque a maior está na sua mão. Não é? Está na sua mão. Eu até contei o caso aqui de estar na sua mão. Eu vou contar de novo. Contei no curso de relacionamento interpessoal. Quando tiver outro, façam. É 1 semana. O pessoal gostou mais do que eu. Eu achei que não ia ser tão bom. O pessoal gostou demais. E no dia 2 de fevereiro, terça-feira, começa um curso de aconselhamento integral, que é o aconselhamento que eu faço. Com teologia e com psicologia, com psicanálise. Então, são 36 horas aulas. As matrículas já estão abertas aqui embaixo. São 36 horas aulas, 3 meses. E você vai aprender muita coisa. Você que é líder, você ou quer ser, ou é obreiro, ou é líder lá na sua empresa. Faça esse curso para você ver. Vai aprender sobre os temperamentos, sobre as neuroses, por que as pessoas agem dessa ou daquela forma. Tudo isso é também edificação, porque está ligada com a teologia, com o conhecimento. Tem várias maneiras de você crescer. Mas, sem dúvida, espiritualmente, quem vai fazer você crescer espiritualmente é a Bíblia. E Deus fala com você todo dia, se você quiser. É só você abrir a Bíblia e ler. Leia primeiro o Novo Testamento, depois você lê o Velho, quem não leu ainda. Eu estou lendo de trás para frente. Achei até interessante que o missionário falou assim, ninguém lê a Bíblia de trás para frente, eu estou lendo. Comecei a ler o Apocalipse, agora estou voltando os livros. Estou em Romanos agora, de trás para frente. É porque você vai lendo 1 vez, 2, 3, 20, aí depois você começa a inventar as coisas, né? E aí já não, para ver se você acha alguma coisa diferente, lendo diferente. Então, eu estou lendo de trás para frente. E meu pai falava assim, ó, você quer que você aprenda isso aqui, até saber de trás para frente e de frente para trás. Ele falava assim comigo. Deve ser por isso que eu estou lendo. Os velhos falavam assim, falavam, divino? Falavam, irmão divino? Nossos pais falavam, né? Não é do tempo do pastor Wagner. O pastor Wagner é novinho. Já lemos aqui. Então, isso é edificar, é crescer como templo do Senhor que você é, crescer interiormente. O diabo não te vence, não é porque você tem 2 metros de altura e tem 40 centímetros de bíceps, não. Ou 45, eu acho 40 até pouco para um homem desse tamanho aí. Mas o diabo não te vence porque você é cheio da palavra de Deus, está edificado em Jesus, tem conhecimento, é frequentador da escola dominical, você lê a Bíblia, você busca meditar nela de dia e de noite, você faz cursos para conhecer e também busca a Deus para ser cheio de poder. Paulo diz assim, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, nós temos que conhecer, mas também profetizar. E temos que profetizar, mas também conhecer. A igreja andou muito tempo e ainda está separada entre os que conhecem e os que buscam o poder de Deus. Os que buscam o poder de Deus não buscam o conhecimento. Aí aparece vassoura de fogo, manto, né, de Jesus. Tinha os meus alunos, eu falava alguma coisa assim, eles sentiam um poder e falavam assim, manto. Eu falei, manto de quem? Manto de Maria. Porque Jesus não fala manto, Jesus fala capa. Né? Então, a mulher que usava o manto. Então, você para de falar manto, porque tem uma língua estranha que parece que fala manto. Eles começaram a falar manto disso, manto daquilo. Eu falei, Jesus não tem manto. Nunca mais eles falaram dentro da sala o negócio do manto. Depois eles começaram a falar assim, é forte. É forte, deixa falar. Não é? É forte, Jesus é forte.
Esses meninos são cheios de coisas, tem que falar um negócio atrapalhado, né? Para provocar o professor. Se tiver dentro da teologia, eu falei, é forte mesmo, pode continuar falando que é forte. Jesus é forte, o Espírito é forte. Então, você vai crescer. E esse crescimento é assim, é quando você tem os embates da vida. Tem pessoa, por exemplo, que fala assim, se eu perder a minha mãe, eu me enlouqueço. E, às vezes, enlouquece mesmo. Se eu perder a minha mãe, eu me mato. Se eu perder a minha mãe, eu morro. Que pessoa fraca, ela não está edificada, ela não está tendo conhecimento, não está tendo experiências com Deus para saber que uma pessoa nasce, cresce e morre. Cresce, vive um tempo na maturidade e morre. É igual um bebê. Falar que vai para o céu com meu netinho, ele fala, não, vovô, você não vai para o céu de jeito nenhum, papai do céu não vai te levar, não. Eu falei, não, mas é quando a gente fica bem velhinho, vai demorar muito. Aí ele fica mais calmo, mas não pode falar com ele, está quase chegando, meu amigo aí, está vendo? Mas não, você não pode falar para criança. Para criança você não pode falar, porque ela acha que não pode perder o vovô. E aí a pessoa não pode perder isso, não pode perder aquilo. Não vai para o campo missionário, né? Igual um rapaz, que eu até citei aqui, com 50 anos. Deus chamou ele com 17 anos, depois da escola dominical, e ele trabalhava com petróleo, bem sucedido no petróleo. E Deus já estava numa empresa grande, depois descobriu uma coisa lá, um mecanismo lá, uma tecnologia, e ficou riquíssimo. E escreveu um depoimento aos 50 anos. Ele disse assim, Deus me chamou e eu não fui, porque tinha que cuidar da mãe dele. E acaso Deus não pode cuidar da sua mãe? Nem do seu pai? Acaso Deus não tem poder para fazer essas coisas? Se Ele cuida até dos passarinhos que estão para lá e para cá. Aí, ó. Jesus disse isso quando os apóstolos estavam muito ansiosos. Ele falou, vocês não estão vendo esses pássaros aí? Esses pardais aí? Pardal. Vendia por 1 centavo, um pardal por 1 centavo. Ele falou, você não vende por 1 centavo um pardal desse? Nenhum deles cai no chão aqui, se Deus não for servido ou não quiser que isso aconteça. Então, Deus cuida de nós. Agora, como é que eu vou... Eu sei disso. Como que eu vou ter força para fazer isso? Se eu estiver edificado em Cristo, fortalecido, com as raízes fortalecidas nele, para compreender o que é vida, o que é morte, o que é eternidade, o que é pecado. E, para isso, você precisa dos ministérios, né? Aí, os ministérios são dados para edificação. Então, ele deu apóstolos, ele deu profetas, ele deu pastores, ele deu doutores, ele deu evangelistas, né? E os outros ministérios são os ministérios de serviços e deu os dons também espirituais que ajudam na edificação e na evangelização. Com relação ao mundo, então, propósitos da igreja, não perca aqui, ó, edificar, evangelizar e exercer misericórdia. Misericórdia cabe tanto aqui como aqui, lá para os cristãos. Então, mas colocou aqui, eu deixei evangelização e misericórdia. Então, como é que nós vamos evangelizar e exercer misericórdia? Abra aí qualquer um desses versículos, por favor. Aí eu vou falar Mateus 28, 19. Quem quiser ler, levanta a mão. Eu vou levar o microfone aí para você ler. Agora já tem um diácono aqui, ó. Então, ele vai levar, tá vendo? Mas não conta sem resenha, né? Como diz o pastor Wagner. Sem resenha. É Mateus 28, 19? Isso. Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom aí, por enquanto. Ide a todas as nações, ensinando as nações, né? Ou pregando o evangelho primeiro e, em seguida, ensinando. E pregar o evangelho já é ensinar. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a igreja
E qualquer um de nós aqui que já conheceu, que já sabe, que já tem, se prontificar, ele pode ser abençoado para fazer um trabalho evangelístico, né? E a igreja, ela está apta para batizar, através de seus obreiros, esta pessoa que é o símbolo da saída da vida velha, da morte do velho homem e da introdução. Então, isso é evangelização e trazer as pessoas para dentro da igreja. É um propósito da igreja evangelizar. Evangelizar é pregar as boas novas. Qual boa nova? De que Deus, através do seu Filho, veio na terra para tirar o homem de uma situação do pecado e retornar à comunhão que tinha com ele antes do pecado. É isso. Agora, em tantas culturas, em tantos deuses, é tão complicado, mas é isso. Porque só existe um Deus verdadeiro e seu Filho a quem ele enviou. Está escrito assim. E nós temos que levar essa novidade. Não é? Boa nova é novidade. É uma notícia nova que as pessoas não sabem. E a igreja tem a obrigação de fazer isso. E tem o propósito de fazer isso. Jesus deu uma ordem. Ide. Atos 11, 29. Quem vai ler, levante a mão. Alguém? Ah lá, Terezinha. Levante a mão, Terezinha. Você pode abrir nos outros lugares aqui, ó. Segundo Coríntios, 1 João, Lucas 6, 35, 36 e Lucas 4, 40. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Sim, houve uma fome na Judéia. Está vendo que eu falei que isso aqui podia ser aqui? Com relação aos cristãos? Houve uma fome na Judéia, mas não importa onde haja fome, não importa quem está sentindo fome, a igreja, podendo, ela tem este papel de exercer misericórdia. Uma das frases mais lindas que eu guardei na minha vida foi que eu sempre fui muito assim voltado para o dom de curar. Cheguei a orar por pessoa que foi curada de câncer, mas eu não recebi esse dom positivo, de cura física. Eu tinha muita vontade de receber o dom, uma época da vida. Hoje eu recebi um dom da cura emocional. Eu sinto que Deus me deu isso como dom. Por que eu sinto? Porque às vezes a pessoa está fazendo tratamento com profissionais há 4, 5 anos e vem conversa comigo 4 vezes e a pessoa diz, eu estou até pedindo esses depoimentos, para escrever o depoimento, que eu vou colocar isso no livro. E disse assim, olha, 4 dias aqui, 4 horas com você, foi mais significante para mim do que 4 anos de tratamento que eu estou fazendo ou que eu fiz. Então, eu acho que isso é um dom especial, é um ministério espiritual, da cura emocional. Na época de Jesus não tinha tantos esses problemas de cura emocional, as pessoas eram mais duras para enfrentar e mais preparadas por causa da família organizada. Como desorganizou a família, a doença emocional está muito forte e a tendência é de ir aumentando com a ausência da mãe dentro de casa. E se você perguntar para mim, qual é a doença pior? A doença física ou emocional? A doença emocional é pior porque a pessoa não sabe que tem, às vezes não acredita e nem quer saber que tem. E está prejudicando a si e aos outros. Quem não tem a mão, não tem a mão. Você olha para ele, falta a mão, ele sabe, ele vai falar que tem mão? Não fala. E o doente emocional é uma pessoa que está sofrendo, que provoca suicídio, né, que causa a sua própria morte, e então Deus tem me dado essa graça. Mas eu não desisti ainda, não. Eu ainda vou conversar muito com Deus a respeito dessa coisa da cura física. Aí, essa pessoa me disse, um teólogo, a gente lê todo dia, e Jesus, movendo-se de íntima compaixão, colocou a sua mão sobre ele, sobre ela. Jesus, movendo-se de íntima compaixão. E esse obreiro da libertação, ele diz assim, adiante do dom de cura, vem o dom da misericórdia. Só uma pessoa que tem misericórdia,
que tem compaixão daquele que está sofrendo, pode receber o dom de curar. Isso era uma coisa que me faltava. Eu tive uma vida muito dura e eu achava que sofrimento era uma coisa natural. Então, esse falou sobre a misericórdia das pessoas que estão com fome. 2 Coríntios 8, 4. Quem vai ler? Levante a mão para o irmão levar o microfone aí. 2 Coríntios 8, 4. Não tenha coragem, irmão. Você, olha lá, a irmã lá atrás. Pode ler. Quem sabe Deus vai te usar, você vai começar a usar o microfone a partir de hoje. Pedindo-nos com muitos rogos e graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. A coleta, né, o serviço, a coleta que se faz para os santos se refere à mesma coisa aqui, ao mesmo pessoal que estava com fome lá na Judéia, mas a palavra serviço, inclusive tem dons de serviço. Você é cheio do Espírito Santo e Deus te leva a cuidar de pessoas doentes, no poder do Espírito Santo. Você vai ver uma relação de Paulo, o dom de exercer misericórdia. Isso é maravilhoso. A pessoa se humaniza, a pessoa se torna uma pessoa muito especial. Então, você tem os dons de serviço, tem os dons ministeriais e você tem os dons espirituais. Todos eles são de serviço. Mas esses de serviço são especialmente os dons de misericórdia. 1 João 3,17. Quem vai ler? Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Então, essa coisa da misericórdia, de novo, né? A pessoa está precisando, está do seu lado, você está vendo a dificuldade. Não é que você vai tirar a sua cama, que está debaixo de você, dá para o outro dormir na cama, você vai dormir no chão. Não se trata disso. Mas nós precisamos de ser trabalhados e orarmos no sentido que o nosso coração seja mais misericordioso com as pessoas. O que é misericórdia? Misericórdia vem da palavra do latim, miserere e córdia, que é coração, é colocar o coração na miséria do outro. Isso é um dom maravilhoso que nós precisamos de alcançar para que nós alcancemos muitas outras coisas da nossa vida espiritual. Lucas 6, de 35 a 36. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E serei filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Amar o inimigo. Eu não consigo, alguém vai dizer. Não é difícil para quem tem o coração cheio de misericórdia. Amar significa, vou repetir, querer o bem e lutar pelo bem. Todo cristão precisa de desejar o bem e lutar pelo bem do seu inimigo, o pior inimigo. E isso é diferente de gostar, de simpatizar. Para você pode até sair para comer pizza com o seu inimigo, mas você não tem obrigação de fazer isso. Você tem a obrigação de lutar pelo bem dele, de desejar o bem e lutar pelo bem. Agora, às vezes nem determinados companheiros, colegas, que nem é inimigo, a gente não faz isso. Né? Porque às vezes uma pessoa tem um temperamento diferente, ou ele fala demais, ou ele fala de menos, então você não tem essa simpatia pelo modo que a pessoa é. Isso não é deixar de amar. Deixar de amar é deixar de orar pela pessoa, deixar de lutar pela pessoa, deixar de trabalhar pela pessoa. Então, você amar é isso, é desejar o bem e lutar pelo bem. Agora, a dar abraço e beijinho e sair para tomar sorvete e açaí, você sai com a sua panelinha, com as pessoas que você gosta.
evitar a confusão, porque às vezes a pessoa é criador de confusão. O irmão dentro de casa, né? Então, às vezes, você está conversando um assunto assim, que aquele irmão, aquela irmã não pode escutar, porque essa pessoa está tão doente espiritualmente, tão mal, que ela vive, o sociopata, ele vive provocando os outros. Então, você não tem que, porque você não pode abrir a boca. Tem pessoa que, se você abrir a boca, você já está errado. Como é que você vai ficar? Não, eu preciso, você vai morrer. Eu preciso de conversar com essa pessoa o dia todo, eu preciso de ficar com ele a noite toda, não. Essa pessoa, você vai orar por ele, trabalhar por ele, vai pedir ajuda por ele, tudo por ele. Mas você tem que ter chega do trabalho, você tem que procurar pessoas simpáticas para você sair, para ir ali no shopping. Você não vai levar uma pessoa que já fica te perturbando lá no trabalho o tempo todo, você vai para o shopping com ele, depois leva para sua casa. No outro dia, você amanhece morto. Não é isso que a Bíblia está dizendo quando diz que você deve amar o seu inimigo. Aí diz, né, sobre sede misericordioso. De emprestar. Emprestar sem esperar receber. Um dia eu falei isso com a agiota quase bateu em mim. A pessoa normal, que não trabalha com dinheiro, que não é dono de banco, né? Aliás, a agiotagem não é para crente. Usura, lá desde o Antigo Testamento, né? Ai daquele que empresta o seu dinheiro com usura. Você é uma pessoa normal, que tem o seu dinheirinho lá na poupança, que não é pecado nenhum, você deve ter uma reserva na vaca gorda, você guarda um pouquinho, para na vaca magra você gastar, acabou a vaca magra, você começa a juntar um pouquinho de novo, não tem problema isso. Esse princípio é bíblico, de se você ter alguma economia. Paulo diz assim, é melhor você ter para emprestado do que precisar de pedir emprestado. Mas, por que você emprestou o dinheiro para a pessoa e a pessoa não pagou? Isso não quer dizer também que acabou o mundo, não. Ele está dizendo, emprestar e sem nada esperar receber. Então, você nunca vai emprestar um valor muito alto que você precisa dele. Só empresta o que sobeja, sabendo que esta pessoa, por mais amiga que ela seja, ela pode não te pagar. E por causa disso, você não vai processar o irmão, nem a pessoa do mundo. Por causa disso, você não vai criar uma situação de destruir uma amizade com uma família inteira por causa de um dinheiro que você emprestou e a pessoa não pagou. Emprestou, você pode receber ou não receber. Ele diz assim, emprestai sem nada esperar receber. Ou seja, é uma pessoa que vale a pena, é seu amigo, ou é uma pessoa que está em grande necessidade. Uma vez uma colega minha chegou para mim e falou, Rafael, você assina aqui para me pegar um empréstimo de R$1.000? Na época era muito dinheiro para mim. Eu falei, não, eu te empresto R$300 baseado nesse princípio aqui. Eu te empresto do meu bolso R$300, mas eu não assino esse empréstimo para você pegar R$1.000. Eu já sabia que o pessoal andava falando que ela não pagava. Então, você quer os R$300? Além de ruim pagadora, ela era brava. Ela falou, não estou precisando de 300, estou precisando de 1.000. Falei, então, procura outra pessoa, porque eu ia dar os R$300 para ela, porque eu não sei se ela ia pagar ou não. Porque, senão, tem gente lá na prefeitura que o outro compra um carro que o que emprestou não tem. Ele tem um carro velho, minha amiga, meu colega e tal, ele ganha mais, mas está devendo muito. Vai lá e compra o carro novo para o colega não paga, além das contas, deve ser por isso que está devendo muito. Ainda tem que pagar o carro do outro que não pagou, porque ficou por fiador. A Bíblia diz, não fique por fiador. Olha que interessante, porque a fiança é um valor alto, que você não pode pagar. Se você não pode pagar, você é irresponsável se você for fiador de um dinheiro, a menos que seja para sua mãe. Se a minha mãe, graças a Deus, ela que empresta dinheiro para a gente, mas se ela adoecer e precisar de gastar R$100.000, eu precisar de penhorar a minha casa, eu vou lá e penhoro a minha casa. Ela não vai poder pagar ou não vai poder pagar, eu volto a morar de aluguel. Mas é a minha mãe. Ou um irmão meu, ou neto, ou genro, ou nora, as pessoas que estão perto. Né? Agora, não é? Esta é a situação. E eu vou emprestar sem esperar receber, é o que a Bíblia diz. E aí, olha, para que nós possamos evangelizar com eficácia, né?
Para que nós possamos, então temos que manifestar a misericórdia, e a misericórdia está nessas coisas. Lê para nós aí, Lucas 4,40. Quem vai ler? Quem abriu? Alguém aí? Levante a mão, por favor. Jesus curava ao pôr do sol todos os que tinham doenças. É Pedro? É Pedro aí? Não, Lucas é Jesus, olha. Lucas. Pedro é lá em Atos. Então, sim, aí é Jesus. Sim, e Pedro também curava, né? As pessoas e os apóstolos curavam. Aí é um dom espiritual. Mas quem pede esse dom? Olha que interessante. Quem pede o dom de curar, pede para o outro. Já é uma manifestação da misericórdia na vida dele. Porque a pessoa não vai dizer assim, Senhor, eu quero o dom de curar, mas primeiro o Senhor cura a mim mesmo. Se o Senhor não me curar, também não preciso curar mais ninguém. Isso aí é o egoísta. Você pede o dom de curar, quem sabe você também será curado. Mas existem pessoas que pedem, e Paulo diz assim, buscai com zelo os melhores dons. O Espírito Santo vai te dar o dom que ele estiver precisando na obra. Mas, às vezes, ele está exatamente precisando daquele dom que você está buscando. Você tem misericórdia bastante para isso, Deus vai te dar esse dom. E muitos outros dons, todos eles são dons de serviço e são dons de misericórdia. Quando você vai ajudar, você vai trabalhar pelo seu próximo, você está usando, você está pondo o seu coração na dificuldade do outro. Isso é igreja, isto é propósito da igreja, edificar a si mesma com todos esses dons de misericórdia e os dons de ensino e a profecia e os dons ministeriais, né, que são os pastores, os evangelistas que saem para outros lugares, né, na evangelização. Aí você vai ter esses propósitos aí da igreja. A fundação da igreja, que vai ser na próxima aula. Nós vamos ficar trabalhando nesse trimestre, esse tema, vai ser muito interessante para nós, às vezes vai andar mais rápido, às vezes um pouco mais devagar, como agora que foi a introdução. Então, são 160 slides sobre a igreja que nós vamos estar aprendendo aqui. Muito bem, graça e paz, queridos. E é importante que a gente esteja aprendendo mais sobre a igreja. Nós estamos vivendo um período de conflito sobre o que é a igreja. O que é a igreja verdadeiramente? Nós precisamos analisar isso. Porque as pessoas estão se perdendo no contexto da igreja. Tem muitas pessoas que estão indo para a igreja à procura de um show. Porque a igreja, muitas vezes, mal interpretada, ela está tornando-se uma promotora de eventos. Aí começa a promover eventos aqui para o público aí. E o público aí já vem para cá com a expectativa no coração de ver alguma coisa diferente, de assistir. Aí a pessoa vai, eu vou para o culto, eu quero assistir alguma coisa especial, nem que seja um anjo batendo asa, uma bola de fogo descendo, eu quero assistir, tem que assistir alguma coisa, uma mensagem que venha falando de coisas ainda não reveladas na palavra. Tem muita coisa errada na igreja. E às vezes as pessoas não entendem o caráter da igreja, o propósito da igreja,
razão da igreja existir. E aí se perdem. E fica essa coisa doida, loucura que está a igreja do Senhor Jesus. Tem hora que eu fico olhando e pensando, meu Deus, como o Senhor deve contemplar a sua igreja. Como Ele está contemplando a sua igreja, né? Quando vê loucuras, shows, em nome da igreja de Cristo, verdadeiros shows. Eu não vou dizer que a igreja pode ou deixe de usar algumas metodologias para a evangelização, para o ensino, não tem problema. Agora, nós não podemos deixar perder o caráter da igreja. Primeira pergunta, se nós somos a igreja, a que viemos então? O que nós representamos como igreja? Qual é o nosso papel aqui na terra como igreja? Porque tem muita gente que está correndo atrás de novidades. Tanto é que no Brasil, as novidades, elas explodem. Explodem. Gente, agora, há pouco tempo agora, passou, né? A febre já passou, mas era o G12. Todo mundo atrás do G12. Onde tem o G12? Vai todo mundo atrás do G12. Percebe que o G12 passou? Acabou o G12? Eu achei que eu tinha conhecido uma igreja que tinha dado certo no G12, no Brasil inteiro. Agora eu descobri que nem essa igreja deu certo no G12. Não tem nenhuma que eu conheço que deu 100%. Então, o G12, mas está tudo errado também? Não. O G12 é uma metodologia que tem coisas boas, tem coisas ruins. O G5, o MDA, cada modelo você pode tirar alguma coisa boa e aplicar ao crescimento da igreja. Mas as coisas boas que a gente consegue tirar, a gente voltando aos princípios bíblicos, eles estão lá. Eles estão contidos ali. Então, nós precisamos entender. O nosso alvo é estudar, então, nesse período de 3 meses, eclesiologia, para que a nossa igreja, Batista Shalom, seja fortalecida na palavra, com uma base bíblica, para que você não fique correndo atrás de novidades, não fique iludido, não fique iludido. Eu conto sempre uma história, isso aí do tempo que eu estudava teologia, há um pouco mais de 3 anos atrás, né, professor? Há pouco mais de 3 anos atrás, tem mais de 3 anos, será? Tem bem mais, né? Mas eu tinha uns meninos na nossa turma que estavam dizendo que tinha uma igreja aqui em Patinga, que a pessoa ia lá e no culto o anjo pegava na mão da pessoa e levava a pessoa para passear pelos jardins do céu. E é verdade isso, gente, parece brincadeira. O anjo pegava na mão da pessoa, levava a pessoa para passear. Então, quem quisesse ir lá naquela igreja para passear com o anjo, podia ir que ia conseguir passear com o anjo. Então, gente, é sem base bíblica, teológica. Se o anjo quiser te mostrar, quiser te levar para revelar alguma coisa, agora, para passear, é um anjo muito sem serviço, né? Não tem jeito, ele não vai te levar para passear, não. Ele pode te revelar algo. Se o Senhor quiser, Ele vai te revelar. Então, são coisas muito sem base bíblica. Outra coisa também que nós precisamos nos fortalecer é que eu tenho visto muitas críticas na internet. Fulano criticou fulano, e o fulano criticou o outro fulano e o outro. Sabe que tem gente que não consegue ver mais nada de bom em nada. Começa a ver tudo de errado
tudo ruim. Se você começar a olhar para a Igreja Batista Shalom e começar a olhar só os problemas que nós temos na Igreja Batista Shalom, você vai fugir da Igreja Batista Shalom e não vai querer nem ver a igreja mais. Mas isso não é só na Igreja Batista Shalom. Se você que é casado começar a olhar para a pessoa que você casou, ou marido, ou mulher, e começar a olhar só os defeitos dessa pessoa, com menos de um mês você não quer nem ver essa pessoa mais na sua frente. Então você tem que olhar com um olhar de misericórdia. Olhar para o lado bom. Fulano tem esse defeito, né? Eu conheço todas as deficiências da Rosaura, que é minha esposa há quase 32 anos. Né? Conheço as deficiências, as áreas deficientes dela, mas eu consigo conviver com ela e amá-la do jeito que ela é. E ela também, ela não consegue ver as minhas deficiências, porque eu não tenho, mas se eu tivesse... Se eu tivesse, não é verdade? Se eu tivesse, ela ia ver todas também. E é assim que a gente vive, está vendo? Então, a igreja do Senhor, ela tem deficiência. A igreja do Senhor tem dificuldades. A igreja do Senhor, né, muitas vezes nos decepciona. Ainda mais quem está à frente do trabalho. Mas ela é a igreja do Senhor. E ninguém pode tirar a glória dela ser a igreja do Senhor. Ela é a noiva do Cordeiro. Nós temos que entender isso, queridos. Tem pessoas que começam a fazer alguma coisa e acham que são mais importantes do que a igreja do Senhor. Agora eu sou líder, eu sou melhor, eu sou mais importante que a igreja. Eu nem preciso mais da igreja. Precisa sim. E quanto maior a missão que Deus te der, mais você precisa da igreja do Senhor. Eu acho que tem missionário que tem coragem de falar besteira, que se a igreja enviar, eu vou. Se a igreja não enviar, eu vou. Assim, vai morrer. Porque a missão é da igreja do Senhor. E é a igreja do Senhor é que envia. E é ela que sustenta em oração, financeiramente, com apoio. É ela, é a igreja. A missão é da igreja. Não é da agência, não é do missionário, não é do pastor, não é do louvor. A missão é da igreja. E a igreja é do Senhor, e ninguém põe a mão na igreja do Senhor, porque o Senhor conserva e vela pela sua igreja, a sua noiva. Eu fico imaginando, tem gente louca falando mal de igreja, tem gente que fala o tempo todo mal da sua própria igreja. As pessoas começam falando mal do culto, mal da igreja, mal do pastor, mal do louvor, mal da adoração, daí a pouco estão mortas. Então, nós precisamos entender isso. Preste atenção e observe. A pessoa começou a falar mal da igreja, você pode pensar, essa pessoa está doente. Começou a falar mal demais da igreja, você logo identifica, está doente. Se não parar, vai morrer. E morre mesmo. Nesses anos de ministério que eu tenho visto pessoas morrerem porque começam a falar mal da igreja do Senhor. Aí começa a reclamar de tudo. O louvor estava ruim, né? A mensagem hoje não foi boa, né? O ar-condicionado hoje estava muito gelado, né? Você viu o irmão? Não parou hoje 1 minuto no culto. Você viu? Andou para lá e para cá. E ele consegue perceber até um mosquito que errou a direção dentro da igreja.
mas ele não consegue perceber que a palavra de Deus está sendo falada, ministrada. Aí ele sai pior do que ele entrou. O diabo está ali na esquina, o aguardando, porque ele é um terreno fértil para plantar heresia, desânimo e morte. E vai morrer. Então, querido, eu vou te dar a melhor estratégia. A igreja do Senhor é necessário, congregar é necessário, tem problema, mas problemas que a gente tem mesmo, nós precisamos vencer os problemas. Tem dificuldade? Temos, eu tenho, você tem, cada um tem, e nós conhecemos os nossos problemas uns dos outros, e nós oramos juntos, e nós choramos juntos, e nós clamamos juntos, e o Senhor se manifesta em nosso meio. Não é? O Senhor se manifesta em nosso meio. Então, graças a Deus por isso. Então, não perca a escola bíblica dominical. Veja aí alguém que é próximo de você e não veio, cobre dele. Fala assim, o pastor Wagner pediu para me te cobrar. Você não foi na escola dominical, você precisa aprender, precisa melhorar, porque quando tiver problemas, se você não estiver firmado na palavra, você vai morrer espiritualmente. Tem muita gente morrendo. Amém, querido? Que Deus nos abençoe. Nossa primeira escola bíblica dominical de 2016, né? Que maravilha. A venda das revistas do departamento infantil a partir do dia 10, domingo que vem, né? Domingo que vem, dia 10, as revistas do departamento infantil já estarão à disposição. Eu gostaria que os pais investissem nas revistas, nos seus filhos, para ajudar e também acompanhar-se em casa. Não só comprar a revista e deixar guardada. A comprar e acompanhar as crianças, fazer o cultinho infantil em casa, você que pode, faça com seu filho, crie um tempo, um horário, invista no seu filho, porque ele jamais vai esquecer isso. Seu filho jamais vai esquecer do momento que você estiver lá no culto infantil. Isso vai ficar guardado no coração dele. A irmã Hilda tem uma palavra também, um projeto que está sendo realizado com as irmãs. Por favor, irmã Hilda. Irmãos, bom dia, paz do Senhor, amém? Como o pastor tem falado aqui acerca, né, do investimento. Aí eu estou aqui com uma agenda, que não é propriamente uma agenda, é um desperta, um diário de oração, que foi confeccionado no último retiro de 100 horas, sob a direção da Rosaura. Aí nós estamos ali atrás com alguns exemplares. Os irmãos que deu o nome, que quer ler esse diário, procure a mim ou a Valéria ali atrás, para nós entregarmos. E quem ainda não tem, não foi ao retiro e quer, ainda tem alguns. Já começou, nós começamos dia 1º esse devocional, mas não tem problema, ele é bem tranquilo, você pode pegar o seu desperta e começar o seu devocional, colocar um propósito e orar. É um devocional que você vai estar levando para casa e a oportunidade de você também estar crescendo espiritualmente. Amém? Aí quem já deu o nome pode procurar o seu que está ali. E quem não deu e não foi ao retiro, querendo, pode também procurar e com certeza vai ter algum para você ainda. Amém? Então, nós temos para esse ano, Diego, traz para mim a camisa e um boletim. Nós temos esse ano uma meta, um projeto, o ano da semeadura. Estamos trabalhando com isso, estamos pregando em cima disso, e você vai ter a oportunidade de participar. Nós temos ali uma camisa, você pode fazer a sua encomenda com o próprio Diego aqui, você vai fazer a encomenda da sua camisa, tá? Tem ela feminina e tem ela masculina. 2016, o ano da semeadura,
O valor é R$15, se você quiser adquirir. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Nós estamos trabalhando a ideia de você plantar boas sementes neste ano. Você plante boas sementes na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia. Sabe, queridos, por que Deus nos direcionou para trabalharmos com esse tema e vamos pregar sobre esse tema à noite e vamos continuar falando durante o ano inteiro e você terá a sua camisa para você lembrar que o ano da semeadura tem muitas pessoas semeando coisas ruins, sementes que eles não gostariam de colher na sua própria vida, Tem muitos pais semeando coisas ruins no coração dos seus filhos, tem muitos filhos semeando coisas ruins no seu próprio canteiro, tá? Tem muitos casais que estão semeando coisas que não são sementes, que são melhores, não vão dar os melhores frutos no seu próprio casamento. Tem casamentos que estão sendo negligentes com Deus, negligentes um com o outro, negligentes financeiramente. Tem muita coisa sendo semeada errada dentro da casa do Senhor. E nós temos aqui um manual, nós temos a palavra. E nós deveríamos ser o exemplo. Eu não sei, mas eu estou assustado com o número de casais pastorais que estão se separando em 2015. Tem muitos pastores se separando. Já estou falando dos pastores, porque imagine se a liderança já está se separando, não tem estrutura para manter o seu próprio casamento, imagine as ovelhas. Como que está essa coisa aqui? Está difícil. Eu tive muita decepção em 2015 de separação de ovelhas, porque não é bom. Ah, pastor, mas é porque um não quis caminhar? Tudo bem, infelizmente, às vezes, é isso mesmo que acontece, mas é dureza de coração, ou de um, ou de outro, ou de ambos. É dureza de coração. É isso que Jesus disse. Moisés permitiu a carta por causa da dureza do coração. É isso que Jesus disse sobre a permissão de separação. Então, nós precisamos entender, tem muita gente semeando coisas erradas no seu casamento, na sua vida, dentro do seu lar. Às vezes fica o tempo todo permitindo, né, que a semente seja lançada ali dentro da sua casa. Semente de discórdia, semente do mundo, coisas mundanas entrando dentro dos lares cristãos, coisas mundanas entrando nos relacionamentos, coisas mundanas entrando na família, tudo normal, tudo permissivo. A sementinha caiu ali, ela vai brotar, e ela vai trazer o quê? Morte, destruição, e é o que está fazendo na família cristã. Ser cristão hoje, muitas vezes, é normal, comum. Então, nós precisamos clamar ao Senhor. Está o boletim ali, 2016, o ano da semeadura, tá? Tem uma mensagem aqui, tem uma palavra do pastor Elcimar aqui, do nó na garganta, nó de gravata, que você falou isso aqui? Depois os irmãos leem aí, né? Está com nó na garganta, nó aqui, né? Gravata apertada, né? A gravata dele está apertada, irmãos, né? Está chegando a hora, né? E uma palavra aqui, ó, 2016. Chegou o 2016, daqui a pouco já está chegando 2017, daqui a pouquinho 2020, e prepare-se, que Jesus também está voltando. Esteja preparado. Passa muito rápido. Amém?
Vamos louvar o Senhor, vamos orar. Você que recebeu uma bênção especial ainda esta semana, venha aqui à frente agradecer a Deus. Bênção de aniversário, bênção especial. Venha aqui à frente agradecer a Deus. Pela sua bênção. Vou convidar o pastor Elcimar, aproveitar que a garganta está apertada com o nó, para vir fazer uma oração. A Andresa também não está usando gravata, mas está com nó também, né? Pode vir cá também para a gente orar. Chegando, né? Chegando a data desses meninos cumprirem a sua missão. Nós queremos que Deus os abençoe. Nós ficamos felizes em saber que nós, Igreja Batista Shalom, estamos indo com eles. Tá bom? Nós estaremos indo com eles ao campo. E que eles não estarão aqui conosco, mas terão a oportunidade de abençoar mais de 3.000 igrejas pelo Brasil afora. Chegou, né? Nós achávamos, como eu achava e você achava, que agora eles seriam só nossos, né? Deus nos deu uma rasteira. Mas para a glória do Senhor, né? Então, nós somos felizes. Queremos agradecer a Deus e ao pastor Elcimar e a Andresa pelo tempo que eles tiveram conosco. E nós queremos abençoá-los também, né? Na sua ida ao campo, na seara do Senhor. Entender o que é a igreja do Senhor é se colocar à disposição do Senhor e falar: Senhor, estou aqui, pode me enviar para onde o Senhor quiser, não onde eu quero, mas onde o Senhor quer. E aí eles estão fazendo isso. Vamos orar. Quer dar uma palavrinha aí, pastor? Antes de orar, pode? Aproveita. Aproveita que a garganta está perto, o nó está sem gravata agora, né? Nós queremos agradecer pela fidelidade da igreja, pelos investimentos e por ser uma igreja sempre parceira em cada uma dessas etapas que nós temos seguido. Teve uma pessoa que perguntou se dessa vez nós vamos ficar lá, porque não aguenta mais despedida. Tem irmão que falou: pastor, mas a gente não aguenta mais despedida. Fez a gente chorar da outra vez. E de verdade, irmãos, é tudo tão, às vezes, desafiador para nós, quanto é para a igreja também. O pastor Wagner falou que a igreja tinha expectativa que nós ficássemos, nós também. 15 dias ou 20 dias antes de nós recebermos o contato da convenção falando sobre esse convite, dessa nova jornada, eu tinha tido uma conversa com o pastor Wagner no gabinete e tinha dito a ele que a decisão do nosso coração era ficar aqui em Patinga e ficar na Igreja Batista Shalom. E 20 dias depois a situação mudou. Então, Deus tem o controle de tudo e nós louvamos a Deus porque a igreja tem acreditado. Mesmo quando a gente nem sabe o que vai ser, mesmo quando as coisas não estão claras para nós, nós temos uma igreja que acredita e que tem investido. Então, nós louvamos a Deus e agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, desses últimos 2 anos, ter caminhado com vocês e que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Passa o endereço de Brasília, quem quiser ir lá, pode ter uma hospedagem gratuita, almoço, janta, café da manhã. Então, se tiver disposição de comer o miojo, serão muito bem-vindos lá mesmo. Alguns irmãos já até falaram que fazem sempre esse caminho e serão muito bem-vindos lá para estar conosco, que a gente poder matar a saudade também. Muito bom. Vamos orar? Agradecendo a Deus por essas bênçãos especiais. Amém. E vamos orar. Pede o pastor Elcimar mesmo para orar. Deus tem sido fiel para conosco. Oremos. Te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade e misericórdia. Louvamos ao Senhor nessa manhã, porque os teus filhos que estão aqui à frente, eles estão declarando que o Senhor tem sido zeloso para com a vida deles. Muitos aqui, Senhor, receberam uma bênção especial essa semana, um livramento, uma cura, uma resposta de oração. Alguns estão completando mais um ano de vida.
e cada vez que se encontram aqui diante do teu altar, é para declarar publicamente que servimos a um Deus generoso, um Deus misericordioso que tem cuidado de nós. Continua cuidando da tua igreja. Este é o primeiro domingo desse ano, primeira escola bíblica dominical, e nós queremos, Deus, despertar no nosso coração sempre a gratidão e o reconhecimento de tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua abençoando o teu povo, a tua igreja, o pastor Wagner, cada pastor, cada líder dessa igreja, que seja sustentado pelo Senhor. Eu oro agradecendo ao Senhor pela bênção que o Senhor nos tem concedido de sermos membros dessa igreja tão parceira e fiel na missão. Obrigado, Senhor, pelo investimento que recebemos durante esse tempo aqui, e nós pedimos que continue abençoando, sustentando essa casa e derramando sobre os teus filhos a bênção do Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, te guarde. Apanhe um boletim ali, apanhe ali atrás o boletim. O calendário também 2016 está ali. Vá na paz. Deus abençoe a sua vida. O Senhor te guarde, te dê um dia debaixo da bênção do cuidado do Senhor.